Sejam bem-vindos a mais um Na Paleta e no vídeo de hoje eu vou revisitar junto com vocês um projeto que tem mais ou menos 4 anos. Vamos ver como é que ele se comportou? Vamos começar então falando um pouco sobre todo esse living completamente integrado. Nós temos cozinha, sala de estar, sala de TV, uma sala de jantar e praticamente integrado inclusive com um espaço gourmet. Mas a gente já chega lá. Esse projeto é um projeto de ressignificação do espaço, ou seja, muito do que minha cliente já tinha aqui nós mantivemos, como por exemplo toda a parte da cozinha. E aí, a parte de distribuição do espaço foi toda feita apenas com a decoração, novo mobiliário, pinturas diferentes, uma excelente iluminação e uma troca completa de todo o piso. Vamos começar aqui pela sala de TV então? Aqui para a sala de TV, como a gente pode ver, ela é completamente integrada dentro do espaço, então às vezes ela também serve de living, mas a gente quis trazer uma exuberância aqui para essa parte, inclusive trazer ela como um ponto focal do espaço. Dentro da arquitetura, dentro do Suite Living, eu gosto muito de fazer essas nuances bem interessantes entre os acabamentos, os revestimentos e as cores, para que a gente consiga trazer um caminhar muito leve, confortável dentro do espaço. Aí a gente vai colocando aqueles toques diferentes de sofisticação nos quadros, na iluminação e tudo mais. Para vocês entenderem, esse painel todo aqui foi construído, foi um painel novo e o que já tinha na distribuição original do espaço era esse vão que a gente enxerga a TV dentro. E a ideia aqui então foi trazer essa volumetria muito marcante com tons mais amadeirados, onde a gente inclusive mimetiza a porta que dá acesso à área íntima da casa. Essa parte da área íntima nós não executamos o projeto ainda, apesar de já termos aí 4 anos, mas nossos clientes estão ansiosos para essa parte chegar. Então, daqui a pouco a gente consegue mostrar o restante para vocês. Nessa volumetria, então, a gente veio com os ripados, fazendo a demarcação da área da porta. E para essa parte aqui do espaço da sala de TV, eu criei armazenamento, tanto na parte inferior quanto na parte superior. E olha só que delícia essa iluminação bem aconchegante que a gente tem logo acima do painel, para poder fazer com que a gente tenha aqui assistir um Netflix, uma TV bem confortável. E lógico que a gente também colocou um sofá retrátil, mas com aquela cara bem de living, porque aqui a ideia do projeto era fazer com que ele ficasse bem harmônico com todo o restante do projeto. Então você vê que ele não tem uma caixaria muito grande na parte de trás, os braços são mais estreitos, e isso que a gente conseguiu ganhar bastante espaço de assento para assistir a TV e ao mesmo tempo fazer com que ele fique muito clean. Uma mesinha de apoio sempre é muito importante e justamente por ele ser retrátil, foi que a gente não trouxe aqui uma mesa de centro, por exemplo, para a gente conseguir ter bastante espaço. Um tapete bem aconchegante para trazer ainda mais conforto e eu já vou falar para vocês o que é esse piso. Nós estamos falando de um empreendimento que tem diversas possibilidades de planta. Essa daqui é uma planta de 145 metros quadrados com a sala ampliada. Exatamente nesse lugar que eu estou seria um quarto. Então aqui atrás a gente consegue visualizar essa grande cortina que pega toda essa parede, traz esse aconchego que eu acho que é muito interessante para o espaço, mimetiza aqui a entrada de luz para dentro do ambiente, visto que a gente tem um espaço de TV também, e a gente consegue visualizar ali inclusive a parte que é a janela que seria desse quarto. Mas a gente quis deixar tudo muito amplo aqui. Para a gente não ter as costas do sofá muito aparente, eu trouxe nesse ambiente aqui, que também é uma área de passagem para acesso ao espaço gourmet, eu trouxe então esse living com 2 poltronas, uma mesinha, um aparador aqui na parte de trás para ter o apoio de bebidas, café e lógico esse quadro maravilhoso, que é como se a gente abrisse uma janela realmente para ver esse mar incrível.
E é muito interessante esse ambiente aqui, porque foi um ambiente que nossa cliente quase retirou do projeto para a gente ampliar um pouco mais a sala de TV. E aí eu, com muito cuidado, muito carinho, fui falando para ela da importância de ter um espaço aqui, dessas poltronas e de ter uma diversidade no sentar e na utilização do espaço. Ela topou e hoje ela diz que é um dos espaços que ela acaba mais utilizando, justamente porque eles gostam bastante de café, gostam de ficar aqui. E esse quadro que traz essa imagem super gostosa, parece que as águas estão se mexendo, que é uma fotografia da Costa Amalfitana. Então pensa que aqui a gente tem tudo muito, muito pensado em todos os detalhes de fato. Agora vamos falar, gente, desse piso. Ele precisa ter um ponto aqui, quase como uma dica na paleta aí para vocês, que é falar sobre ele. Aqui, quando a gente visualiza, parece que ele é um porcelanato. Mas a verdade é que o toque dele é muito confortável. Esse piso, ele é um revestimento vinílico, só que com esse aspecto mais acinzentado, mais para o cimento queimado. Ou seja, a gente tem esse visual bem aconchegante, é muito acolhedor, facilmente a gente consegue ficar aqui, por exemplo, descalço, como nós estamos aqui, bem aconchegantes, mas com uma questão térmica muito interessante. E o legal é que a gente colocou tanto na parte do living, quanto entramos na parte do espaço gourmet, porque ele está completamente fechado e a gente não teria problemas com relação a essa higienização. Nossos clientes são super práticos e gostam dessa praticidade do dia a dia. E a higienização desse piso, gente, é um absurdo. Na sala de jantar, qual foi a proposta? Primeiro, vamos voltar aqui, uma coisa que eu falo em todos os vídeos. A arquitetura é muito quadrada, muito rígida, com quinas, tudo é muito certinho, muito geométrico. E eu gosto de trazer esses aspectos mais arredondados, um pouco mais biofílicos, um pouco mais do sweet living mesmo, para que a gente consiga quebrar um pouco essa visualização. E no dia a dia, principalmente de um apartamento onde tudo é integrado, a gente precisa fazer com que eliminar, vamos dizer assim, essas quinas que são perigosas no dia a dia, da gente se bater e tudo mais. Então você vai ver que no buffet ele é levemente afastado das bordas, das paredes, para que a gente consiga circular de uma maneira muito tranquila. E a mesma coisa a mesa de jantar. Para vocês terem uma noção, a gente vai colocar fotos aqui para vocês do antes desse espaço. E essa mesa de jantar era uma mesa de jantar quadrada e apenas cabiam 6 lugares. A gente conseguiu ampliar o espaço dela, trazer uma superfície muito maior para 8 a 10 lugares, porque a gente ainda consegue colocar 2 pessoas nas cabeceiras e conseguimos trazer esse visual muito acolhedor e bem orgânico. Você vai ver que os tons que a gente trouxe para dentro dos mobiliários são tons que pairam entre um cinza, um fende, para trazer essa neutralidade perto das cores que a gente foi colocando nas paredes também. Em cima dela nós temos um senhor lustre que ficou simplesmente incrível. Eu acho muito bonito a dinâmica que esse lustre traz para dentro do visual, porque ele tem as cúpulas de vidro. E se você não viu ainda o vídeo sobre iluminação, a primeira cena, logo no comecinho, eu falo exatamente sobre esse lustre que eu tinha colocado neste projeto. Então agora, já acabando esse vídeo, você já clica lá no vídeo de iluminação, eu te ensino um pouquinho como iluminar o seu espaço e como a gente tem que pensar sobre isso também. Falando em iluminação, a iluminação daqui foi uma iluminação muito acolhedora e que te dá diversos cenários diferentes para a utilização. Por exemplo, se a gente, no momento que nós estamos aqui hoje, recebendo, mostrando tudo para vocês, a gente acendeu todos os tipos de iluminação. Tanto os perfis de LED, quanto os spots embutidos, duplos, quanto a iluminação no mobiliário, na marcenaria. E é, obviamente, o lustre. Mas se a gente quisesse deixar isso tudo mais aconchegante, a gente conseguiria deixar apenas os perfis de LED ligado. Então todos eles estão em circuitos diferentes para que a gente consiga receber e estar dentro da casa de formas diferentes. A casa precisa mudar a gente, não a gente a casa. Queria fazer um ponto aqui também falando sobre esse espelho. Gente, espelho na sala de jantar é sempre muito polêmico. Tem gente que ama, tem gente que odeia e tá tudo bem. A casa tem que pertencer a quem pertence à casa. Então nossos clientes gostaram muito da ideia, foram relutantes no início, passaram um tempo sem e visualizaram o quanto eles fazia falta exatamente essa reflexão para trazer um pouco mais de amplitude, e ela reflete muito bem
o que está acontecendo de vista lá na parte externa. Então, quando a gente está com as persianas levantadas ali no espaço gourmet, a gente consegue trazer mais um quadro aqui da vista incrível que eles têm da cidade. Antes de seguir aqui para a cozinha, eu queria só dividir uma coisa com vocês. Gente, eu estou muito feliz. Você sabe quanto é gostoso você revisitar um projeto que faz 2, 3, 4 anos que a gente fez e a gente entrar aqui tá exatamente como a gente planejou? Isso é muito gostoso porque quer dizer que a gente conseguiu de fato entender a necessidade do meu cliente e trazer isso para a realidade. E eles mantêm isso diariamente. A gente não fez nenhuma alteração aqui de decoração ou alguma coisa. 2 pontinhos que a gente colocou aqui no lugar, mas tá tudo muito do jeito que a gente pensou, é muito gostoso. Mas vamos trazer aqui a parte da cozinha. Essa parte da cozinha, nós vemos nitidamente essa divisão, né, para essa parte de copa com cozinha, e nós temos essa parede que faz a divisão. Na planta original você pode fazer muitas modificações, a gente poderia colocar uma nova ilha, deixar ela completamente integrada, mas aqui nós mantivemos a configuração, lembrando que é um projeto de ressignificação. Ou seja, nós mantivemos muito do que o cliente já tinha e toda essa área aqui atrás de mim é uma área que já existia. Mobiliário, a distribuição, tudo que nós estamos vendo aqui já existia. O que eu fiz foi fazer com que essa área ficasse mais integrada com o novo contexto que a gente estava trazendo para o restante. Então a gente veio com essa pintura, demarcando mais essa área da cozinha. Você vai ver que essa iluminação, ela faz exatamente a divisão entre os ambientes, então a gente cria essas divisões visuais sem necessariamente criar uma barreira. Aí nós temos então um espaço de armazenamento que ela já tinha, esse espaço de bancada que é muito bacana, e um ponto muito crucial aqui foi mexer na iluminação. Então, por exemplo, aqui na parte da cozinha vocês vão ver que a gente reposicionou os pontos, trouxe uma iluminação um pouco mais confortável e também mexemos um pouco nos revestimentos. Por exemplo, aqui nessa parte da cozinha, nós temos esse revestimento que é um cimento queimado da Hidratim, que ele é próprio para áreas externas, e a gente revestiu aqui, passou por cima literalmente, de um revestimento que já existia aqui na cozinha. Então a pedra a gente manteve, os armários também, mas a gente quis trazer uma leveza para esse espaço. Visto que nossa cliente também já tentou fazer algumas modificações, algumas pequenas reformas, foi comprando alguns revestimentos e descobriu que eles não funcionavam junto. Foi aí que eu entrei para poder ajudar ela a trazer essa unidade e essa tranquilidade para o espaço. Então eu vim com esse revestimento cimento queimado em toda essa área, o que trouxe uma leveza, uma higienização, e a primeira coisa que ela falou quando a gente entrou aqui, a gente estava conversando, eu perguntei para ela se a casa estava funcionando, ela falou assim: esse revestimento cimento queimado na cozinha foi a melhor coisa que eu já fiz. Isso que é gostoso, a gente pensar que o projeto ele tem que durar muitos anos e a gente não tem que fazer grandes modificações. No caso, a gente vai mudar a nossa personalidade, mudar uma almofada, mudar uma coisa pouca, mas a estrutura precisa se manter. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar o cliente. E aqui o espaço gourmet nós temos 2 entradas, tanto para a parte da cozinha quanto na parte do living. E o gostoso dessa área é que a gente criou uma comunicação visual aqui que é para todas as utilizações, tanto para receber em família, amigos, para você curtir sozinho o espaço. E por que eu falo curtir sozinho? Porque a área onde a gente tem ali o sofazinho junto com as poltronas e tudo mais, foi uma área pensada para a nossa cliente. Ela utiliza aqui para poder ficar visualizando a vista, para poder fazer os seus estudos. Você vai ver que ali nós temos alguns livros que são pessoais dela, que ela utiliza realmente esse espaço. Ela faz o yoga dela nesse ambiente. E também lembrando que foi um projeto que a gente fez em meio à pandemia. Então ela realmente utilizava esse espaço dessa forma. E pro lado de cá, nós temos aqui essa elegância, trazendo um tom um pouco mais aconchegante da madeira, por exemplo. E o mais interessante é que aqui nós mantivemos, por exemplo, esse revestimento que ela já tinha feito.
mas em uma das suas pequenas reformas que ela quis fazer, essa área interna que nós temos aqui da pia, ela tinha um outro revestimento que era diferente desse. E aí ela percebeu, não funcionou. Aí ela me chamou, como eu disse para vocês, para a gente conseguir trazer essa nova visualização, essa nova roupagem para o espaço. E aí que eu vim com esses painéis em madeira, trazendo esse visual um pouco mais acolhedor, mais aconchegante, mas também muito funcional. Com isso eu trouxe mais espaço de armazenamento, uma marcenaria um pouco mais leve, mais elegante, iluminação na bancada, porque ele não existia, então a gente criava uma sombra ali também, e esse balcão que é múltipla função. Além da gente conseguir apoiar aqui, tirar a carne, fazer o corte aqui na mesa, nessa bancada, a gente também tem uma separação para essa parte onde temos a mesa para 6 lugares, cabendo até 7 aqui tranquilamente. E nessa bancada nós temos diversas funções muito importantes para eles. Uma adega, uma cervejeira, um espaço para as rolhas, que é muito bacana. Então a casa vai mudando com relação à utilização dela, eles vão personalizando ela com o passar do tempo. E fora o espaço de armazenamento. Esse ripadinho na parte de trás, ele esconde justamente essa ventilação que é necessário para os equipamentos que a gente colocou. Como nós temos uma neutralidade muito grande dentro do espaço, eu trouxe aqui no espaço gourmet um tom bem assim, na paleta, como eu diria, para poder abrilhantar o espaço, trazer um pouco mais de aconchego também, que foi o verde. Essa daqui é um pilar, por exemplo, que a gente fez esse revestimento nele, criamos essa tonalidade e as poltronas também trazem esse toquezinho do verde que traz esse ar um pouco mais biofílico e tudo mais, que é muito gostoso. Fora aqui, as poltronas que eu coloquei são poltronas arredondadas, que tem giro, ou seja, ela tanto serve para o espaço de livingzinho que a gente tem aqui, quanto também para quando a gente está utilizando essa área mais de churrasco, a pessoa também consegue interagir aqui. Depois disso nós temos um sofá, um tapete, o painel ripado na parte de trás, diferente da área interna, ele vem com esse revestimento mais acinzentado, um pouco mais neutro, para poder equalizar com os tons que a gente já trouxe por aqui. Aqui para o lavabo, nós temos um lavabo que serve toda essa parte do living, então a gente tem uma independência, não precisa entrar na parte íntima para poder utilizar um banheiro e tudo mais, o que é muito gostoso. A volumetria desse espaço também traz esses tons bem aconchegantes. E na parte interna eu quis trazer um pouco mais de bossa, um pouco mais de aconchego, trazendo esse revestimento, que na verdade é um papel de parede, mas que tem essas nuances bem art déco que eu acho que é muito bacana. Um pouco de iluminação mais aconchegante e essa bancada que foi mantida que a nossa cliente já tinha. Então as escolhas dos acabamentos e dos revestimentos foi exatamente para valorizar o que ela já tinha aqui de bancada, trazendo um pouco mais de espaço de armazenamento. Aqui na área íntima nós ainda temos um pequeno escritório que o nosso cliente utiliza e um dos pontos mais interessantes é que eu criei esse visual aqui trazendo esses vidros para trazer um pouco mais de iluminação, dar essa sensação de estar com uma iluminação natural entrando para dentro dele, e o vidro ele é opaco justamente para ele ter a independência dele no dia a dia, mas também para ele utilizar de lousa, ele escreve realmente para trazer as suas anotações e tudo mais aqui. E dentro do espaço a gente tem um tom de verdinha bem aconchegante, bem gostoso. Tem tudo que meu cliente precisa, foi tudo muito pensado para ele, inclusive colocar os seus troféus e tudo mais. Uma iluminação bem aconchegante e um espaço realmente que trazia, principalmente nessa área nesse momento da pandemia, um espaço bem interessante para ele utilizar. E é muito engraçado porque ele conta que ele brincava muito com ele nas reuniões e tudo mais, porque falavam que ele estava dentro do armário, porque realmente parecia muito. Então a gente quis tirar esse aspecto e trazer um visual muito mais acolhedor para ele e não passar chacota aí nas reuniões online que ele fazia, né?
Bom, esse foi um tour então por esse apartamento de 145 metros quadrados, com uma planta bem ampla, bem tranquila, com espaços bem legais e que a gente fez essa ressignificação para o nosso cliente. Trouxemos muito mais funcionalidade e notem que nós estamos falando de 3 a 4 anos que eu voltei aqui e realmente esse apartamento funciona para eles até hoje. Esse é realmente o intuito de um projeto pensado para cada um dos nossos clientes. E lógico, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar a notificação para sempre receber os novos vídeos. Esse foi mais um Na Paleta. Até o próximo!